Pois é, a Procuradoria-Geral da República dizendo que o próprio Supremo Tribunal Federal já havia decidido a respeito da competência da Justiça Federal do Paraná. Para vocês verem o tamanho do imbróglio, né? A decisão do Fachin, ela veio com aquela sensação prévia de que o caso se encaminhava para aliviar a barra do Lula, se encaminhava para ser declarada a suspeição do Sérgio Moro, mas o Fachin tomou uma decisão que acaba tocando ali em vários pontos sensíveis de decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal. Eu estava falando sobre o impasse criado no Supremo em razão dessa decisão do Fachin no programa de ontem. Vocês lembram que eu estava colocando que a gente ainda não sabe qual vai ser a ordem dos fatores, a ordem dos desdobramentos dessas consequências. Quer dizer, se o plenário do Supremo, que reúne os 11 ministros, vai decidir a respeito do recurso da PGR, a gente não sabia quando que ia chegar o recurso da PGR, portanto já chegou. Agora resta saber se o plenário vai decidir a respeito desse recurso, que enfrenta aí a decisão do Fachin. Quer dizer, a decisão do ministro, tomada de uma maneira monocrática, ela ainda pode ser derrubada, ou pode ser eventualmente mantida. Agora, isso vai vir antes do pedido de vista do Cássio Marques ser ali colocado novamente para julgamento, quer dizer, o caso ser retomado depois do pedido de vista dele dentro da segunda turma, que reúne só aqueles 5 ministros, com o Cássio Marques geralmente formando maioria com o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski. É algo que a gente vai precisar esperar para ver qual é a articulação de bastidor, que eu estava colocando aqui ontem no programa, porque teve reportagem sobre isso em jornal, que a articulação de bastidor estava preparando. Os ministros conversando lá entre si para ver qual é a melhor maneira de sair desse impasse, manchando menos, na medida do possível, na cabeça deles, obviamente, a imagem do Supremo Tribunal Federal, que, claro, já está manchada aí com boa parte da população brasileira. É claro que há defensores ali da alegada inocência do Lula, defensores da alegada inocência dos tucanos, defensores da alegada inocência do Flávio Bolsonaro, defensores da alegada inocência dos líderes do Centrão, como Ciro Nogueira, Arthur Lira. Todo esse pessoal acaba gostando de determinados posicionamentos, principalmente de uma ala do Supremo Tribunal Federal, que é essa ala aí anti-força-tarefa de combate à corrupção. Agora, em relação ao recurso em si da PGR, vale citar alguns trechos, porque a subprocuradora Lindora Araújo é quem assina esse recurso, e ela escreveu lá: o ex-presidente, se referindo ao Lula, teve responsabilidade criminal direta pelo esquema criminoso que vitimou a Petrobras. Está lá no recurso da PGR. E é o que foi tramitado no Poder Judiciário. Teve a decisão do Sérgio Moro, baseada no caso do triplex do Guarujá, considerado propina, recebida sob forma e reformas de empreiteiras atuantes no esquema de corrupção da Petrobras. Isso passou pelo TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, segunda instância, onde foi julgado, foi mantida a decisão do Moro, e passou pelo Superior Tribunal de Justiça, onde a mesma coisa aconteceu. Houve pequenas variações em relação à dosimetria da pena, que é absolutamente natural dentro dos processos no sistema judiciário. Então, às vezes há discordâncias sobre o número de crimes cometidos, sobre a pena de lavagem de dinheiro, a pena de corrupção, cada incidência, cada ocorrência, o quanto conta e tal, mas tudo isso foi mantido, levando em consideração a relação direta com a Petrobras. Isso que, de certa forma, foi afastado na argumentação do Fachin 4 anos depois de iniciada a investigação. Então, a subprocuradora ela também lembrou que as reformas no sítio de Atibaia, por exemplo, custaram R$1 milhão, pagos pela Odebrecht, OAS e José Carlos Bunlai. O sítio de Atibaia é um dos 4 casos que tiveram a anulação, foram alvos dessa anulação decidida pelo Fachin. Não foi só o caso do triplex. O sítio de Atibaia é o outro caso no qual Lula já tem condenação. E aí escreve lá a PGR: tais pagamentos estavam vinculados a acertos de corrupção do então presidente com o grupo Odebrecht, o grupo OAS e José Carlos Costas Marques Bunlai, e abrangiam contratos da Petrobras. E em relação ao Instituto, a PGR ainda disse que ficou demonstrado
que a Odebrecht tinha aquela conta geral lá de propinas, com recursos justamente oriundos de contratos da Petrobras. Então, abro aspas, os fatos ilícitos versados nas referidas ações penais estão, a toda evidência, associados diretamente ao esquema criminoso de corrupção e de lavagem de dinheiro investigado no contexto da Operação Lava Jato e que lesou diretamente os cofres da Petrobras. Não dá para separar a propina recebida pelo Lula do esquema de corrupção, no qual atuavam as empreiteiras, recebendo contratos públicos bilionários. É sempre assim, é venda de favor e influência de quem tem algum controle e influência sobre o Estado para quem está fora, para quem é a empresa querendo receber contrato público. Ela recebe muito dinheiro e dá ali, bota no bolso dos políticos uma parcela. Às vezes vem em forma de imóvel e em forma de reformas, e o público às vezes acha que não tem nada porque não viu o dinheiro em mala de dinheiro, como lá no bunker do Gedel Vieira Lima. Mas houve sim. Desdobramentos da decisão de Fachin, não é, Felipe? Todos os réus no caso do sítio de Atibaia, em que o petista é acusado de ter recebido propinas das construtoras OAS e Odebrecht por meio de reformas no imóvel lá em 2010, podem ser atingidos por essa decisão do ministro Edson Fachin. Entre os que seriam automaticamente beneficiados pela decisão de Fachin estão Emílio Odebrecht, ex-presidente do Conselho de Administração da construtora, e Fernando Bittar, apontado como proprietário do sítio no interior paulista. A anulação das condenações de Lula, sob o argumento da incompetência da Vara Federal de Curitiba, ainda vai precisar ser confirmado, como você disse, no plenário ou pela segunda turma, mas enfim, o fato é que essa decisão do Fachin pode ter mais desdobramentos. Sem dúvida, todos os envolvidos no caso celebram essa decisão a respeito do Lula, que tem uma proeminência maior, obviamente, por ter sido presidente da República, mas todos os demais encalacrados com a justiça em razão desses episódios, eles acabam celebrando aí e a boiada vai passando, para usar uma expressão que o Ciro Gomes usou, mas dentro de um contexto que eu usei aqui desde o primeiro dia que a gente está analisando esses casos. Quer dizer, todos iriam se aproveitar de alguma forma dele, cada um fazendo o seu recurso, a sua iniciativa. Não só aqueles relacionados aos próprios casos citados na decisão do Fachin, mas outros alvos da Lava Jato, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, figuras como Emílio Odebrecht, que tratou até com uma certa empáfia, num clima zoeiro, absolutamente despropositado, esses episódios de corrupção, quando ele estava sendo interrogado, quando ele estava dando depoimento, teve que ser chamado a atenção pelo juiz de que aquilo não era uma brincadeira, não era uma piada, ele vai ser beneficiado. Ele que deu aqueles relatos em que a gente via e falava, pô, tem muito mais para contar aí, ele vai com aquela lábia dele misturando histórias engraçadas, mas elas foram também comprometedoras. E essa gente deveria ser devidamente punida por esses episódios. A gente viu também os depoimentos do Marcelo Odebrecht, que aliás citou o Dias Toffoli, inclusive, nos seus depoimentos. É bom lembrar isso, porque há uma reação no Supremo Tribunal Federal, assim como houve dentro do inquérito das fake news, por exemplo, contra a Receita Federal, que estava investigando gente próxima ali do Gilmar e do Dias Toffoli, porque também há uma citação ali por parte de um dos empreiteiros ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, há uma retaliação muito grande a tudo aquilo que está atingindo os poderosos, sejam eles políticos, sejam eles empresários. A defesa do ex-deputado federal Eduardo Cunha entra no Supremo Tribunal Federal com pedido para que seja reconhecida a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, esse pedido que acontece depois da decisão do ministro Edson Fachin. No documento, os advogados de Cunha se baseiam nas mensagens hackeadas dos celulares de procuradores da Força Tarefa. Segundo a defesa, as conversas apontam um conluio entre Sérgio Moro e os membros do Ministério Público para condenar réus como o ex-presidente da Câmara. O habeas corpus com pedido de liminar foi protocolado no mesmo dia em que a segunda turma começou a votação do pedido de suspeição de Moro no caso de Lula. A boiada passando aí, como eu vinha dizendo. O Eduardo Cunha, que foi um arquirrival circunstancial do PT, porque veja que há várias atividades aí em comum com os petistas que resultaram justamente na sua prisão. Ele está querendo se beneficiar de uma decisão tomada relacionada ao caso do Lula.
como está acontecendo em todos os aspectos. A prova da não seletividade da Lava Jato é justamente que a reação contra ela é pluripartidária, é pluriideológica. E vocês lembram que a cada momento em que se avançava com a força-tarefa, havia reação dos setores atingidos, até que os setores foram amplos e diversificados e houve uma reação conjunta. E é esse momento pelo qual a gente está passando agora. Quem não lembra dos petistas falando em vazamentos seletivos, em força-tarefa seletiva e tal? Isso porque os figurões do PT foram atingidos depois dos figurões do PP, que não são figurões dentro do debate público brasileiro, quer dizer, são menos conhecidos pelo cidadão comum. E a Lava Jato atingiu os tucanos. Aí muitos petistas diziam que ela era tucana porque não estava atingindo os tucanos, sendo que o Aécio Neves tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. O relator de 4 inquéritos sobre o Aécio Neves, falando nisso, aqui um parêntese, porque nem todos estão relacionados diretamente a esse caso, era o Gilmar Mendes, que foi lá posto no Supremo pelo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, quando era presidente da República. O caso do José Serra demorou para gerar uma denúncia porque demorou a haver compartilhamento de dados com as autoridades suíças e a defesa do Serra tentou vetar lá na raiz esse compartilhamento de dados. Teve a ver todo um trabalho burocrático para a investigação ganhar solidez e poder gerar a denúncia. O Geraldo Alckmin também acabou denunciado, e isso depois de que houve um desmembramento desses processos, avançando a Lava Jato de São Paulo, por decisões, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Então, várias frentes acabaram se juntando contra a força-tarefa. E está aí o Eduardo Cunha tentando usar isso de pretexto com essa narrativa do conluio, que está sendo bombardeada aí na imprensa, no Supremo Tribunal Federal, pelos réus, pelos presidiários, pelos ex-presidiários, pelos seus advogados, e que é uma narrativa, porque ela é uma inferência, ela é uma conclusão em cima de análise de mensagens que foram roubadas por violação criminosa de celular, por uma quadrilha de hackers que estiveram de posse dessas mensagens, que tinham potencial de editar, de adulterar essas mensagens, o conteúdo, a ordem, etc. E antes de haver uma autenticação que não houve. Houve, a partir de determinado momento, o congelamento, dizendo a partir daqui não dá mais para adulterar esse material que a gente coletou, sem nenhuma prova de que aquele material não foi adulterado antes. Então, para além de ter sido uma prova obtida de origem ilícita, ela é uma prova da qual não se tem certeza sobre o seu conteúdo original. E essas provas, elas não inocentam réu nenhum. A própria previsão jurisprudencial é de utilização de prova ilícita para inocentar um réu. E aqui se discute a partir de mensagens possivelmente adulteradas, roubadas por criminosos, questões processuais. Questões ali de o papo, qual é a medida que um juiz pode conversar com um procurador de uma força-tarefa. Porque não há vedação legal para que haja esse tipo de conversa. E isso se tornou uma praxe no sistema judiciário brasileiro, inclusive adotada por ministros do Supremo Tribunal Federal, que agora, num festival de hipocrisia, afetam imparcialidade que não tem para culpar os outros por uma alegada suposta parcialidade. É muita cara de pau. Eu citei ontem uma série de episódios envolvendo Gilmar Mendes, de proximidade dele com os amigos, que são alvos de inquérito. Teve uma decisão do Gilmar, eu vou me ater a essa hoje, porque já falei de todas as outras ontem, de suspender o interrogatório com o Aécio Neves no dia em que ele, Gilmar, teve um telefonema com o Aécio Neves, que foi detectado num relatório da PF, da Polícia Federal. Conversou sobre o que naquele dia? Sobre semipresidencialismo? Sobre reforma política? Sobre o futuro do Brasil? Então, o que aconteceu foi que não foi encontrado ali um conjunto de mensagens, porque ninguém teve acesso àquela conversa pelo telefone, nem a Polícia Federal, e mostrou isso no relatório, que não tinha acesso ao conteúdo direto, mas que detectou os telefonemas, 23 com até 8 minutos. Então tem muita hipocrisia por parte dos ministros e por parte de muitos envolvidos a respeito desse caso, que se discuta legalmente, por iniciativa legislativa, parlamentar, os limites dos diálogos entre as partes e tal, tudo isso é perfeitamente aceitável que ocorra. Obviamente,
eu vigiaria e muitos jornalistas vigiariam qual seria o resultado desse texto para ver se não há intimidação a juízes e procuradores e tentativa de blindagem por parte dos parlamentares, que certamente haveria. Agora, que se considere suspeito, a partir disso, um juiz, sendo que não foi encontrado nenhuma manipulação de prova, sendo que não houve nenhuma prova de inocência, não teve nenhum... como se tivesse um assassinato e um vídeo obtido ilegalmente mostrasse que o assassino foi outro, ou que o acusado de assassinato não estava lá. Bom, isso é uma prova, né? Se houvesse ali uma perícia devidamente feita. Não é o caso. Não houve isso. Então, as provas contra o Lula, elas são consistentes. É isso, inclusive, que o recurso da Procuradoria-Geral da República, mesmo sendo chefiada pelo Augusto Aras, está mostrando, né? Talvez não com todos os elementos e tal, mas está mostrando. E a mesma coisa acontece com o Eduardo Cunha. A mesma coisa acontece também com o Flávio Bolsonaro, por exemplo. Então, essa gente não consegue rebater as provas, porque sabe muito bem o que fez, nós sabemos o que eles fizeram, e isso tudo não pode ser varrido para baixo do tapete.